Nós vamos conversar agora ao vivo com Felipe Augusto, que é o prefeito de São Sebastião, cidade que no ano passado foi afetada por uma grande tragédia também. E agora, aprendendo com o que aconteceu no passado, oferece apoio ao que acontece no Rio Grande do Sul. Que troca é possível fazer a essa altura do campeonato, em que São Sebastião, de certa forma, se vê espelhada nas cidades gaúchas? Prefeito, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan News. Bom, São Sebastião, ano passado, teve uma tragédia com mais de 700 milímetros de chuvas entre um período de 6 a 8 horas, 64 óbitos, mais de 2.000 pessoas desabrigadas, desalojadas, e uma operação de defesa civil que demandou mais de 5.000 pessoas. O Exército esteve presente no nosso município, também a Marinha do Brasil, com esse navio que está chegando aí agora no Rio Grande do Sul, o Multipropósito Atlântico. Tivemos aqui a presença do presidente Lula e a permanência do governador Tarcísio, que ficou mais de 7 dias aqui no nosso município, acompanhando as operações de busca, resgate e salvamento. Se eu pudesse fazer uma comparação, eu diria a vocês, Rafael, que São Sebastião foi uma pequena amostra do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós deveríamos multiplicar aí por 400, mas a situação de calamidade que se instalou, a necessidade de abrigamento das pessoas, o acolhimento e principalmente a velocidade também para fazer a busca dos corpos ou das pessoas desaparecidas, ela é fundamental nesse momento. Então a gente acaba espelhando muito tudo o que aconteceu em São Sebastião e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, obviamente guardadas as devidas proporções. Nós estamos auxiliando a população do Rio Grande do Sul, enviamos já 2 equipes de defesa civil que estão atuando entre Canoas e Guaíba. Hoje partem mais 2 equipes de defesa civil, são pessoas altamente qualificadas, preparadas, capacitadas. E ontem eu acompanhei até Canoas uma outra equipe que ficará ligada direto ao gabinete do governador, sob o comando do secretário Matheus Vesp, uma equipe para auxiliar na preparação de documentos e no controle da ajuda humanitária. Portanto, 5 equipes já da Prefeitura de São Sebastião estão atuando na região do Rio Grande do Sul e dando mais força ainda para poder auxiliar os nossos amigos gaúchos, brasileiros que moram lá, dando um pouquinho da solidariedade que nós temos. Somos uma cidade pequena, mas estamos contribuindo. E no decorrer dessas últimas 2 semanas, saíram diversos caminhões com donativos. Amanhã sai mais um caminhão com medicamentos que estão vindo do Rio de Janeiro, sentido Rio Grande do Sul, que serão recebidos aqui em São Sebastião, e nós iremos reforçar aí essas doações. Então, é um momento da solidariedade do brasileiro com os brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul. Prefeito, vocês que passaram por uma tragédia semelhante a essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul e está em debate, embora o momento agora seja de ações emergenciais, como a cidade pode se reerguer e como ela pode se preparar, não só a cidade, a gente está falando de mais de 400 municípios afetados, mas como essas cidades podem se reerguer e como podem se preparar para evitar novas tragédias. São Sebastião pode dar exemplo nessa área? O que tem sido feito da tragédia para cá para evitar novas situações como a que ocorreu no passado? Lívia, nós temos hoje mais de R$1 bilhão em obras em execução ou ainda em contratação. De fato, não há o que ser feito contra dilúvios. Situações extremas climáticas, elas não têm obra de infraestrutura que vão resistir. Nós estamos vendo recordes históricos no Brasil e no mundo. Aqui nós estamos, como eu falei, investindo R$1 bilhão entre recursos próprios do município, recursos do Estado e recursos do governo federal. Grande parte, obviamente, é do município. Mas são obras de infraestrutura que vão auxiliar, que vão fortalecer a proteção dos bairros, mas contra situações extremadas não há o que ser feito. O planejamento contra essas tragédias, obras estruturantes de contenção, drenagem, o cercamento eletrônico dessas regiões que têm mais risco, monitoramento para escorregamento de encostas, ele é fundamental. Tem que envolver muito a tecnologia e os profissionais. Quando nós tivemos a chuva no dia 19 de fevereiro,
Os radares detectaram alguma coisa entre 150 e 200 milímetros. Pois bem, os nossos pluviômetros marcaram os últimos, aliás, o último que quebrou marcou 712 milímetros em 7 horas. Então, num período compreendido de 6 a 8 horas, o volume de chuvas foi assustador. Nenhum radar detectou aquele volume de chuvas. Essas chuvas se concentraram nas encostas, houve muito escorregamento, muito deslizamento, mais de 1.000 pontos de escorregamento, e com isso toda a nossa infraestrutura no eixo de 100 km, mais de 100 quilômetros, foi afetado, por isso necessário resgate aéreo, resgate por mar. Depois de toda essa tragédia instalada, a ação entre os 3 governos, municipal, estadual e federal, foi fundamental para que a gente pudesse resgatar, acolher, abrigar e, na sequência, retomar a economia. Eu posso dizer para você com tranquilidade que nós conseguimos retomar a economia do município, que tem a principal matriz econômica, o turismo, ou seja, hotéis, pousadas, o nosso receptivo, praias que tiveram que ser limpas. Quase 1 milhão de árvores foram lançadas nas praias e nos bairros do nosso município. Então, nós estamos falando de uma tragédia que provocou um abalo na economia, na vida das pessoas, mas que a gente conseguiu recuperar com muito empenho, muita dedicação. A liberação dos créditos financeiros para os pequenos e microempresários, a desburocratização dessa liberação de recursos foi fundamental, a ação imediata de promoção do município integrada com o Ministério do Turismo e com uma participação muito forte do governador Tarcísio na questão da Secretaria de Estado do Turismo. Então, essa correlação ela é fundamental. O Rio Grande do Sul vai lidar ainda com outro, se eu posso aqui me arvorar e dar um prognóstico, um outro momento muito complexo. Faltam 5 meses aí praticamente para as eleições municipais, ou seja, não vai demorar muito para começar a politicagem nos municípios. Estou falando de politicagem, não de ação política eleitoral. A politicagem, isso vai começar a desequilibrar as ações em cidades que foram completamente devastadas. Então, a união dos governos, o planejamento das próximas ações em conjunto entre as 3 esferas, e a colaboração, principalmente com órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Estadual, Federal e outros agentes de fiscalização, se faz fundamental. Porque se não houver o diálogo, um começa a travar o outro, principalmente com ações civis ou ações civis públicas, no judiciário, ou com ações políticas. Então, dá para recuperar? Dá. O processo é mais complexo no Rio Grande do Sul, dada aí a proporção, mais de 400 municípios, mas é um momento em que as pessoas, os agentes públicos precisam dar as mãos e olhar para frente, porque o caos começa a se instalar agora com a violência que a gente vai notando, vai ser a questão dos saques, o desordenamento, as pessoas agora começam a perceber que perderam as suas referências de espaço, de residência. Então, a operação psicológica de apoio à população também se faz fundamental. Então, são várias frentes. Aqui em São Sebastião nós conseguimos recuperar, a cidade hoje tem normalidade total, mas demandou muito diálogo e muita velocidade nas respostas. Se eu pudesse resumir isso, Lídia, eu diria que o grande X dessa história é o tempo-resposta. É o tempo que a gente tem para responder com planejamento econômico, planejamento de defesa civil e outros. Prefeito, o Felipe Monteiro quer fazer uma pergunta para o senhor também. Felipe. Muito bom dia. Como você bem mesmo falou, a articulação, no caso de São Sebastião, entre a União, o governo do estado e o município foi fundamental. A gente critica a falta de protocolos claros no Brasil quando tem uma calamidade pública como essa, que está cada vez mais constante, cada vez mais constante eventos climáticos extremos no Brasil. Depois do que aconteceu em São Sebastião, teve algum protocolo entre o município, entre os municípios e o estado de São Paulo e a União Federal para cuidar da prevenção de situações como essa? Felipe, a tua pergunta ela é fantástica porque me vem à memória aqui diversas ações que foram estabelecidas antes e após a tragédia. Eu vou lhe dizer, eu vou começar por 2017, quando eu assumi a prefeitura, nós criamos protocolos do nosso plano de contingência, nós tínhamos os protocolos de ação do CONDEC, que são os conselhos de defesa civil, que nós temos nos bairros, a integração desses conselhos
na totalidade do município, e fizemos também todos os estudos necessários para identificação e monitoramento das áreas de risco. Tudo isso foi feito com o governo do estado de São Paulo. Eu passei por diversos governadores, estou no 8º ano de gestão. Tudo isso sempre foi muito bem feito e com apoio e suporte técnico, no nosso caso, da Fundação Florestal, que ocupa grande parte da nossa área, do IPT, Instituto, de Pesquisas Tecnológicas, do IGETS, Instituto Geográfico, enfim, diversos órgãos foram acompanhando, a gente foi criando e estabelecendo e realizando simulados de defesa civil, com a participação de mais de 1.000 pessoas, então essa articulação sempre houve. Quando acontece a tragédia de São Sebastião no ano passado, 19 de fevereiro, parte-se ali de um novo marco, porque de fato a gente teve um evento climático extremado. Como eu disse, não foi detectado pelos radares, nós tivemos 3, 4 vezes mais chuvas do que o esperado, foram 50 quilômetros de bairros completamente destruídos e situações que a gente nunca imaginou enfrentar. Tínhamos aqui 2 generais comandando a operação, que era o general Montenegro, o general Ferraz, e no decorrer dessas operações foram estabelecidas diversas ações e idealização de novos protocolos que estão sendo aplicados. E eu me recordo bem do general Ferraz falando das preocupações entre diversas regiões do Brasil. Ele citava o Vale do Taquari. Então, já é esperado esse tipo de situação, mas não nessa magnitude. Os protocolos mudaram em relação aos ministérios do governo federal, a velocidade de resposta também do governo federal foi alterada, foi melhorada. Tivemos um longo diálogo com o ministro Valdez, aliás, falei com o ministro essa semana ainda sobre a questão do Rio Grande do Sul. Então, a velocidade que o governo federal imprimiu nas respostas, principalmente na liberação de documentos, ela melhorou muito. E esses protocolos, eles também estão sendo alterados na questão aqui do nosso estado de São Paulo. O governador Tarcísio determinou uma série de novos protocolos de defesa civil, planos de contingência. Por exemplo, hoje o estado de São Paulo já tem 7.000 casas prontas em depósitos. O que significa isso? São as construções industrializadas, como nós fizemos aqui em São Sebastião, para dar essa pronta resposta. Então, menos de 10 meses depois, você tem essas estruturas. Então, tudo isso foi pensado, foi organizado e todos esses planos estão sendo alterados, sim, nesse momento caótico desse clima que a gente vive no planeta. Nós conversamos com o prefeito de São Sebastião. Prefeito, muito obrigado e um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, um feliz Dia das Mães para todos e que Deus nos proteja e força ao Rio Grande do Sul. É isso aí, prefeito. Obrigado.